semana vai falar do assunto preferido desta apresentadora que vos fala: felicidade. Minha gente, vocês já pararam para pensar o quanto a felicidade pode ser um divisor de marcas na sua vida, na sua empresa, na sua rua, na sua cidade, no céu? Felicidade é o que todos nós buscamos. Agora todo mundo usa aquele jargão, o que importa é ser feliz. Mas qual o preço de pagar pela felicidade? Bem, se felicidade a qualquer preço é tudo que interessa, ou se a gente precisa buscar um equilíbrio, a gente vai saber com a professora especialista nesse assunto e que vai trazer para a gente hoje todas as dicas e todos os ensinamentos que a gente precisa para um mundo mais feliz. Bem-vinda, Milena Saavedra. Obrigada. É uma honra estar aqui. Obrigada. Não, o prazer é nosso. Eu estou muito feliz. Se é que você me permite o trocadilho, eu já fiquei feliz quando eu li a sinopse, quando eu vi o que a assessoria de imprensa sua mandou. Que coisa interessante, um projeto, um trabalho, um estudo sobre felicidade. Felicidade. Como você bem disse aí na introdução, é a busca do ser humano, né? É a busca diária de todos nós. Desde que o mundo é mundo, que a espécie humana existe, a gente busca a felicidade. A gente acorda todos os dias para ser feliz, né? E a gente tem que se apropriar disso, que estamos aqui para sermos felizes. E hoje temos a felicidade de ter uma ciência que entendeu a importância da felicidade na nossa saúde física e mental e passou a estudar isso. Vocês sabem, nós que trabalhamos com comunicação, nós vivemos um mundo, às vezes, um mundo de Nárnia. Pode o mundo estar caindo aqui atrás, sabe? Pegando fogo e a gente está aqui, morrendo de felicidade, morrendo de aparentar felicidade. E na realidade somos todos humanos e aqui e acolá a gente tem um dia ruim, Sim. um dia nem tão bom assim. Sim. E tem dias que são realmente esfuziantes, assim. Eu sou uma pessoa muito animada, quase sempre eu estou sorrindo. Mas tem dias em que eu tenho uma vontade danada de ligar o ar-condicionado, fechar a porta, cortina e ficar lá escondida. Eu e a Netflix, felizes para sempre. O que você tem visto? E tudo bem, tudo que você falou está tudo dentro da normalidade. Tem um grande pesquisador na área, chama-se Tal Ben-Shahar, foi professor de Harvard, e ele nomeia toda essa história que você contou como a permissão de ser humano. Nós temos que nos dar a permissão para ser ser humano. O que é isso? O ser humano, ele tem que entender que todas as emoções, a raiva, a tristeza, o nojo, a alegria, todas elas têm a sua importância. Nós aqui temos a mania de classificar as emoções. Então, a gente classifica emoções positivas e emoções negativas. Então, a raiva é ruim, é negativa. A alegria é positiva. Então, não é assim. Eu gosto muito de um professor que fala assim, que as emoções são amorais. Imoral o que a gente faz com ela. Ai, que lindo! Emoções são amorais. Imoral o que eu faço com ela. Então, eu tenho direito de sentir raiva, eu tenho direito de me sentir cansada, estressada e querer ficar trancada no quarto, maratonando a Netflix? Tem. Isso é permissão para ser ser humano. Tem permissão para pegar um saco daquele de boxe e socar o saco pensando que está batendo em alguém? Tem. Aí a gente entra numa outra esfera da felicidade muito importante, que é a atividade física. Somos feitos para movimento. Estamos aqui sentados conversando, mas nosso corpo está todo em movimento. As células estão se movimentando, as sinapses estão acontecendo, então somos feitos para movimento. E o movimento gera o tão conhecido aí, o famoso, os neurotransmissores da felicidade, os hormônios da felicidade. Então, você fazer uma prática, né, de boxe, alguma luta, alguma coisa assim, é movimento, isso gera o que a gente chama de dose, né? O D de dopamina, o O de ocitocina, o S de serotonina e o E de endorfina. Esses quatro são os responsáveis pela boa regulação, é assim? Eles são responsáveis para nos dar a sensação de bem-estar. Então, são substâncias químicas, neurotransmissores, produzidas pelo nosso sistema nervoso e que agem em todo o nosso corpo. Então, você vai fazer uma atividade física. Esse mesmo pesquisador, ele diz assim, ó, tá triste? Faz atividade física. Tá cansado? Faz atividade física. Tá com raiva? Faz atividade física. Você vai voltar melhor. Eu não quero ler essa matéria, eu não quero ler esse livro, eu não quero saber disso. Parece o meu filho falando. O meu filho, o Luiz Augusto,
que também é meu sócio, é adepto do exercício físico, né? E viciado na academia. Ele me matriculou à força. Disse que vai me arrastar hoje. Que bom. Hoje é o primeiro dia em que eu serei arrastada. Mulher, como é que eu vou para acabar com essa produção aqui de Sara Ramos? Cabelo, maquiagem. Olha, eu já estou pensando em arranjar uma desculpa para não ir hoje. Mas olha, o primeiro passo é muito importante. Porque você vá e você vai voltar melhor. Não tem contraindicação, não tem como dar errado. Vai provar disso. E sem saber que, levando em consideração também que isso funciona no nosso organismo como remédio. As pessoas estão optando pelo caminho sempre mais fácil. Então, todo mundo dorme hoje, nós estamos vivendo a sociedade do cansaço, né? As pessoas não dormem bem, as pessoas vivem de insônia, as pessoas estão ansiosas e tudo busca se resolver com gotinhas de Rivotril, medicamento. É verdade. E o exercício físico ele é um convite para regular o seu corpo, sem precisar dessa parte medicamentosa. Você pode falar isso com propriedade porque você é biomédica de formação, né? Sim. A gente eu já comecei tão empolgada, tão feliz com o assunto que eu esqueci até, minha gente, de introduzir a história da nossa convidada, que é belíssima. Biomédica. Explica pra gente, que é leigo na área de saúde, exatamente o que um biomédico faz. Sim, bom, o biomédico tem N áreas de atuação, né? Eu tenho 34 anos de formada, eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo, né? Fiz meu mestrado lá na USP, no Departamento de Patologia, da Faculdade de Medicina da USP, e trabalhei 25 anos na área de diagnóstico e pesquisa como biomédica. Então, a gente trabalha de perto com as análises clínicas, né? E análises patológicas, e a parte de pesquisa e extensão. E quando eu vim para cá, eu fiquei só na parte acadêmica. E a biomedicina, ela dá, assim, um know-how muito grande da gente, sabe? De um leque muito grande de conhecimento em diversas áreas. Então, hoje, através da biomedicina, eu consigo entender essas emoções, como elas agem na fisiologia da gente. Como ela age a nível de estresse, do hormônio do cortisol. Então, tem toda a fisiologia que embasa o conhecimento científico hoje da ciência da felicidade. Então, unir esses dois conhecimentos, da biomedicina com a ciência da felicidade, torna tudo muito compreensível e prático e real. A gente consegue entender que isso realmente funciona. É um convite para desacelerar, um convite como a gente vai ter aí no nosso próximo evento aí do Mindfulness, tão difundido hoje em dia, que significa atenção plena. Isso mexe com toda a nossa circuitaria, né? Mexe com o nosso corpo, com o bem-estar. Eu estou, assim, encantada com isso. Por quê? A felicidade estudada como uma ciência. E a gente, vocês têm noção do que é isso? A felicidade, que é uma coisa que todo mundo apregoa como objetivo de vida. Eu ando muito cansada dessa frase de o que importa é ser feliz. Porque muitas vezes existe um choque entre o que é o ser feliz para mim, eu necessariamente invado o espaço de felicidade da outra pessoa. E aí, onde é que fica o limite ético, moral, né? Para que a gente conviva harmoniosamente na sociedade, com o meio ambiente, com o mercado de trabalho, sem impactar na busca da autofelicidade, mas também não impactar negativamente que o outro consiga alcançar o ápice da sua felicidade. Agora, essa explicação a professora Milena Saavedra vai dar no segundo bloco, porque a gente precisa ir agora faturar, que é para o dono da TV ficar feliz também. É isso aí. Já é de volta. Via Center Car, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 99884-5678. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica.
conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração, com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. De volta aqui, conversando com a professora Milena Saavedra, essa paulista, essa paulistana não, paulista, né? Essa paulista biomédica, mestre, que trabalhava com patologia, microscópios, laboratórios, pura ciência. E aí descobriu a felicidade como ciência. A gente estava contextualizando como a felicidade pode agir sem ferir o limite da felicidade alheia. O que a senhora fala sobre isso, professora? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, para conseguir responder isso, é diferenciar, que muito se confunde hoje. Alegria com felicidade. Boa. Tá? Então, esse estado de rir, de tudo achar bonitinho, engraçadinho, postar uma coisinha e chamar de felicidade, tem confundido o que é felicidade. A alegria é uma emoção, é fisiológico. Então, vem de dentro, ela tem um tempo, ela é fugaz e ela passa. Eu não posso para você falar assim, fica alegre agora. Você não fica alegre. Você pode sorrir com coisa, mas você não... E precisa de um gatilho interno, e isso é disparado fisiologicamente, você ter a sensação de alegria, né? A felicidade, não. A felicidade, eu gosto até de falar, perguntar o oposto. Eu perguntei para os alunos, qual que é o oposto da felicidade? Aí a maioria fala, é a tristeza. E não é tristeza. A tristeza é o oposto da alegria. São emoções incontroláveis, fisiológicas. O contrário da felicidade é a infelicidade. Felicidade é um estado de construção. E existe um componente fundamental que é o nosso papel na construção da nossa felicidade. E a gente vem de uma cultura que a gente terceiriza a felicidade. Então, quando meu filho faz uma coisa boa para mim, quando meu namorado é carinhoso comigo, ou então a gente coloca a felicidade em algum lugar. Então, quando eu me formar, ou quando eu for casar, depois quando eu for mãe, depois quando meu filho me formar. E a gente tem mania de colocar a felicidade em algum lugar e esquece de viver o percurso. Esquece o percurso que é o aqui e agora. Que é esse momento. Esse momento aqui tem que ser um momento feliz. Tem que ser bom. E isso é, como a senhora falou, professora, uma construção. Eu acho que é parte de uma decisão, né? Perfeito. Não vou deixar o mundo exterior e nem o interior, muitas vezes, quando está em alguma turbulência, abalar o projeto.
A gente pode ter momentos de tristeza. Eu achei perfeito quando a senhora fez essa separação, porque as pessoas falam muito assim para mim, né? Cris, você é muito alegre. Eu disse, não, eu sou alegre, mas o mais importante é que eu sou feliz. Porque diferente. Eu aprendi intuitivamente, agora eu percebo pela sua fala, eu aprendi intuitivamente que eu poderia decidir se eu conseguiria lidar com algumas situações na vida e deixá-las me atrapalharem, ou conseguir lidar com elas mesmo sendo difícil, para não deixá-la abalar o projeto geral. Eu entendi que é mais ou menos como construir uma casa, onde você tem que ter muito bem alicerces e você tem que ir levantando as paredes e são diferentes. Sim. A parede de um quarto é de um jeito, a cozinha é em outro tamanho, o hidráulico é diferente em cada lugar e a vida da gente de vez em quando desaba algumas coisas, né? Exato. E a gente precisa reconstruir. Como fazer a felicidade trabalhar ao nosso favor, professora? Então, vamos lá, você falou uma palavra muito importante, né? A felicidade vem de uma decisão. Então, eu coloco muito nas minhas postagens, né? Escolha a felicidade. E não da maneira simples assim de falar, eu escolho a felicidade e vou ser feliz. Não. Felicidade, um dos maiores neurocientistas do mundo, que é Richard Davidson, ele já afirmou que felicidade é uma habilidade, pode ser praticada e cultivada. Ou seja, a felicidade se aprende. É possível aprender a ser feliz. Como? A gente tem um cérebro que, infelizmente, não foi projetado para nos fazer feliz. Não? Então, primeiro, não foi. É aí que está o maior susto. Não foi. Você aqui funciona. Eu quero ser feliz, ué. E a gente acha que nasceu com um chip sabendo como que eu vou ser feliz, o que eu preciso para ser feliz. Só que a gente não sabe. É mesmo, professora? Cientificamente comprovado, Cientificamente comprovado. O nosso cérebro foi projetado para nos manter em modo sobrevivência. Então, vamos lá, desde o início, né? Vamos voltar lá no Homem da Caverna, que ele saía para caçar ou era caçado, ele tinha que sobreviver. Então, o cérebro naquela época foi desenvolvendo, focando sempre no perigo, né? Porque senão ele era caçado. E nosso cérebro foi desenvolvendo assim. Então, hoje, o que a ciência chama de viés negativo, vou dar um exemplo. Você passou um dia maravilhoso, deu tudo certo, foi numa festa, voltando dessa festa, o pneu do carro furou. Quando te perguntaram daquele dia, você vai lembrar do quê? Nossa, dependendo da pessoa, vai lembrar mais do pneu furado do que da festa bacana. A grande maioria vai lembrar do pneu furado. Por isso que é importante de conhecer como o nosso cérebro funciona, que ele não foi projetado para nos fazer felizes. O fato da pessoa lembrar que o pneu furou não significa que ela é pessimista, não significa que ela não quer ser feliz, significa que o cérebro dela funciona de modo natural a focar naquilo que falta, no perigo, no que deu errado. E é assim que nós somos naturalmente, Cris. Então, conhecer um pouco de como meu cérebro funciona me tira desse local assim, tá aqui, eu estou fazendo isso, agora a felicidade vai chegar. Não. A felicidade é um movimento. A felicidade, você tem que fazer algo por ela, é uma construção. A felicidade é um movimento. É um movimento. Amei essa frase. Vamos ficar um pouquinho aqui nela. É um movimento. A felicidade é um movimento. E todos nós estamos em constante movimento. Sim. Ninguém está parado o tempo todo, a gente está andando, comendo, dormindo, acordando, conversando, brigando, discutindo, amando. Pensando. Muitas vezes a gente está aqui assim quietinho e a cabeça está um turbilhão maior do que se eu tivesse agitada, né? Os TDAHs que eu digo. Mas se a felicidade, além de ser uma escolha, uma decisão, como a gente já falou, é um caminho. É um caminho a percorrer. Como que a gente faz para não desviar a rota, professora? Então, existem várias práticas, né, hoje validadas pela ciência. Nós temos um grande número de pesquisas robustas, de grande rigor científico na área da psicologia positiva, mostrando como que o nosso cérebro, como ele pode trabalhar o meu cérebro para ele focar nas coisas boas e não nas coisas ruins, porque sempre tem coisa boa. Sempre tem, na pior situação da sua vida, sempre tem uma coisa boa. E aí você tem que fazer um trabalho, já que é um movimento, já que é uma habilidade, eu só fico boa naquilo que eu pratico, não é isso? Andar de bicicleta, ninguém nasce sabendo andar de bicicleta, monta num e sai andando, não é isso? Eu vou praticando até ficar boa naquilo. A mesma coisa é a felicidade. Então, se eu sei que o meu cérebro vai me levar para aquele lugar de dor, o lugar do que está faltando, o lugar do que eu tenho que fazer, eu, Milena, tenho que usar esse conhecimento para respirar fundo. Não, eu não vou ficar aqui, eu vou pensar agora nisso, eu vou focar nisso e vou modulando meu cérebro a focar, a ver esse outro ponto de bom que tem na situação. Vai resolver, vai tirar os problemas da minha vida? Não.
Estamos na vida, a vida os problemas, as dificuldades faz parte da condição humana. Não vai tirar esses problemas, mas vai lhe dar habilidade suficiente para lidar com eles de outra forma, minimizar o impacto dele na nossa vida. E isso gera felicidade. E quanto mais você fizer isso, mais você vai começar a olhar para tudo com mais beleza, na simplicidade. Tem tanta coisa acontecendo. Você está parada num canto esperando, cansada no sol, passa uma formiguinha. A sua mente já está tão focada em ver detalhes, quando você fica observando aquilo, ó, enquanto as pessoas estão reclamando, e você vê vida, você vê a natureza acontecendo. Não tem nada parado. Fantástico. Eu estou aqui pensando o seguinte, se o cérebro da gente não nasceu para ser feliz, ele nasceu para fazer a gente sobreviver. Ok. E se nós temos o dom natural, para quem tem fé, e eu tenho bastante, sim, a gente tem o dom natural de saber que o Espírito Santo habita em nós somos filhos de Deus, e Deus deu a vida dele, através do Filho dele, lá naquela cruz, para salvar a gente. Será que isso não gerou um certo complexo de Édipo, alguma coisa freudiana que ajuda o católico, o cristão, a ter um pouquinho esse sentimento de culpa? Eu quero falar, sabe por que eu pensei? Era a senhora falando aí de olhar a formiguinha e eu pensando numa coisa que eu ouvia muito quando eu era criança, que é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. E essa coisa que a gente tem às vezes de achar que tem que sofrer para ir para o céu. Isso é o oposto de ser feliz, ter que sofrer para ir para o céu. Ou existe felicidade até no sofrimento? Ai, muito bom. Vamos lá, duas coisas aqui, né? Primeira coisa, tem que separar. Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra coisa. Então, você está falando da religiosidade, está falando de crenças da Igreja Católica, certo? Isso é religiosidade. Não só católica, não só católica, viu? de outras, mas são dogmas, que né? São o cristianismo, de uma forma geral, isso. Né? Protestantes também. Isso, mas isso é religião, né? Sim. Aí, a sexta felicidade traz a espiritualidade, que é inerente à sua religião, aí entra até os ateus, certo? A espiritualidade que todos nós temos é aquele local para onde você corre no momento do desespero. Dê o nome que for, faça o caminho que fizer, né? Mas é aquele local onde que te dá impulso para levantar, te dá sentido na vida. Isso é espiritualidade. Então, a espiritualidade é, sem dúvida, um dos maiores pilares para a felicidade. É onde você... A fé, né, professora? É a fé move montanhas, inclusive aquelas dentro da gente, que atrapalham a nossa crença na autocapacidade. Eu escutei uma coisa muito engraçada agora há pouco. Eu estava fazendo a maquiagem lá no salão da Sara Ramos. Um beijo para você, Sara. Muito obrigada pelos milagres que você faz toda semana. E aí eu olhei no espelho e falei assim, ai, mas eu tô muito linda. Eu tô apaixonada por mim. Aí ela disse, o bom é que você não precisa nem que ninguém te fale que você tá bonita, você já sabe. E eu tenho uma autoestima muito legal. Isso me ajuda muito na construção da felicidade. Mas e quando a pessoa, professora, a gente precisa falar para todo mundo. A maioria das pessoas acaba achando que não está muito bonita, que não está parecida com fulano, que está precisando de aumentar a dose do botox ou do preenchimento ou ficar mais magra. A gente vive agora uma síndrome de busca de uma perfeição que é impossível de alcançar. E que as pessoas estão sofrendo porque não cabem numa calça 38, porque não conseguem tomar 2 quilos de Monjaro por mês, e etc. Como é que a gente consegue concatenar felicidade e realidade? Vamos lá, nós vivemos hoje a era da mídia, né? Estamos aí, tudo é postado, tem a comparação, esse hábito de comparar com as redes sociais põe muita gente para baixo, né? E, na verdade, a sexta felicidade tem pesquisas que mostram que as pessoas mais felizes, foi feita uma pesquisa que mostrou assim, então tá, vamos lá, com quem ela se compara? Ela se compara com quem tem menos. Então, se é que a pessoa tem menos e eu vejo que eu tenho mais, então isso é suficiente para eu ser feliz, certo? Isso mais, beleza, mais dinheiro, mais inteligência, tudo. Vamos pro dinheiro. Eu ganho 10 mil, meu amigo aqui do meu lado ganha 5, tudo bem para mim. Agora, se eu ganho 5, ele do meu lado trabalha comigo aqui, ele ganha 10, aquilo já me incomoda, aquilo já não me faz bem. Só que a pesquisa mostrou que as pessoas mais felizes, elas não fazem esse tipo de comparação. Elas se comparam consigo mesmo. Elas se comparam com o seu melhor do que ontem. Então, olha, naquela situação, antigamente, eu não ia conseguir reagir desse jeito. Dessa vez eu consegui.
Então eu estou melhor do que antes. Essa comparação com a gente mesmo que é salutar. Essa comparação aumenta a nossa autoestima. Essa comparação nos mostra a nossa capacidade a desenvolver, nos instiga a desenvolver nossa habilidade. Isso é saudável. E isso ocorre com as pessoas mais felizes. Ah, amei. Eu mesma vou procurar me lembrar disso. Vou parar de pensar nas minhas amigas lindas, loiras, magricelas, né? E vou pensar assim, Cris, ontem estava assim, hoje você está assim. E o melhor, como é construção, o que você vai fazer, Cris, para você ficar melhor amanhã, né? Que coisa interessante. Mas olha, não saia daí não, que a gente ainda vai conversar mais. A gente vai precisar entrar agora no intervalo comercial, mas voltaremos com mais dose de felicidade para você. E eu quero contar para vocês do curso que a professora está lançando agora em outubro, hein? Fica aí. Tem ponto, tem gol, tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, circuitos mundiais de vôlei e handebol de praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lei, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo. Inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nos 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Vou falar com a Lei. Acho que precisamos de uma lei para o pasto estudantil. Consulte as leis e chame a Lei, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O Roberto entendeu que merece um tempo para se cuidar. Para Dona Luzinete, trabalhar é ter mais saúde. Já a Júlia trabalha por um futuro promissor para seus filhos. E o SESI Paraíba trabalha por todos eles, Robertos, Luzinetes, Júlias e todos os trabalhadores da indústria, do litoral ao sertão, levando saúde, bem-estar, educação e cultura para quem sonha com um futuro e faz acontecer. SESI Paraíba, cuidando de quem trabalha, fortalecendo o futuro. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, gestão que transforma.
provocando. Agora a gente vai falar do 3º Simpósio de Felicidade da Paraíba, organizado pela professora Milena Saavedra. Eu estou empolgadíssima e já quero participar. Pois já está convidadíssima. Eu achava que eu era feliz e que sabia muita coisa de felicidade, mas eu já aprendi vários insights aqui hoje. Construção, caminho, decisão, e que é uma ciência. Me conte como é que vai ser esse simpósio, é só para seus alunos, o grande público pode participar? Então, gente, nós estamos aí na 3ª edição do Simpósio de Felicidade e Bem-Estar da Paraíba. Os 2 primeiras edições nós realizamos na Faculdade de Medicina, na FAMENE, né? E esse onde ano, a senhora é professora? Isso, eu sou professora, onde eu ministro uma disciplina de espiritualidade e felicidade no contexto da saúde no curso de Medicina. E aí nós conseguimos agora sair dos muros da faculdade, porque essa ciência, o meu pensamento maior é esse, que mais pessoas possam se beneficiar. Perfeito. Não e vai ser no espaço cultural. No espaço cultural. Super democrático, super acessível às pessoas, central. Eu adoro espaço cultural, sou fã daquele lugar. Pois é. Nossa, vai ser no Paulo Pontes, Paulo Pontes. Uau, que chique! Aí, escolhendo a dedo, escolhemos a dedos os palestrantes. Quem serão os palestrantes? Então, pode contar ou é pode contar, né? Já está aí o link de inscrição nas redes sociais. Então, nós vamos ter a professora Liana Filgueira, que é da UFPB, que trabalha também com a ciência da felicidade. Ela vai fazer uma fala sobre mindfulness, que é atenção plena. É um convite para exercitar a estar presente no aqui e agora, que isso traz saúde. Isso é necessário, porque nós estamos perdendo essa capacidade por conta do celularzinho. Nós estamos com esse aparelhinho na mão e estando em 1000 lugares ao mesmo tempo. Por meia culpa, meia tão grande culpa. Eu sou terrível. Eu vou resolvendo tudo. Somos, né, professora? Assim a senhora tira metade da culpa das minhas coisas. Não é a permissão para ser ser humano? A gente não consegue todos os dias, mas o conhecimento tem seu preço. Ele cobra a gente, né? Então, eu de vez em quando eu falo, Milena, você não está usando o que você está falando, né? Tira isso daqui, se afasta isso aqui. Eu tenho que fazer exercício. A senhora tem conversas consigo mesma? Tenho, muito. Que fantástico, eu também. Eu pensei que só necessário. Eu converso muito com o Cris. Eu olho no espelho, às vezes eu falo muito comigo mesma. Eu chamo a minha atenção, eu puxo a minha orelha, eu me dou os parabéns. Isso é se observar. E quem consegue conversar consigo mesmo já está assim, muito, muito beneficiada. Porque as pessoas não conseguem nem ficar mais só. Você percebe? Elas querem estar em multidão. E um monte de gente, famílias, querem estar lotadas de gente, porque tem gente que não suporta ficar sozinho. E não suporta ficar sozinho, não consegue nem conversar com você, porque não se aceita nem como uma boa companhia. Então, se você consegue conversar com você, é que você se vê como uma boa companhia. Pois é. Eu já falei, né, aqui no bloco anterior, eu me amo muito. Eu gosto muito de mim. E eu sei que eu dou umas vaciladas feias de vez em quando. Eu puxo a minha orelha. Mas eu também hoje, a maturidade, ela traz muito isso, né? As pessoas falam muito das vantagens da mocidade, realmente existem inúmeras, mas a maturidade, a senioridade, ela me trouxe uma capacidade de me aceitar, perdoar o que dá para perdoar e também coragem para mudar. O que antes eu era metida. Antes eu achava assim, eu sou assim, Gabriela, né? Eu sou assim, vou morrer assim, quem quiser que me engula. E não é bem assim. Exatamente, tem muito a ver com a felicidade. Quando você quer realmente ser feliz, a senhora concorda que é importante que quem você mais ama também esteja feliz? Sim. E que a nossa felicidade às vezes está em ceder um pouquinho da razão para a harmonia da família, do casamento, da empresa? Não é uma escolha, a escolha vem... Não é só escolher ser feliz, é agir. Então, para você escolher ser feliz, é escolher um ambiente saudável, cultivar um ambiente de paz, isso reverbera na sua felicidade. E nós somos energias, então pessoas inspiram pessoas o tempo inteiro. Então, as pessoas que estão ao seu lado, que se sentem bem, elas começam a se espelhar em você. Então, a gente tem essa autorresponsabilidade para a felicidade e responsabilidade com o outro. Uma pessoa feliz, que consegue levar isso para o seu trabalho, vai trazer o quê? Um bem-estar para todo mundo. Contagia, ela é contagiante. A felicidade, ela é extremamente contagiante. Fica aí a dica de um filme muito antigo, mas que explica isso muito bem numa criança, Corrente do Bem. Assistiu? Corrente do Bem. A Corrente do Bem. Ainda não, mas vou catar. A Corrente do Bem é um filme antigo, mas vale a pena, que é uma criança que resolveu realmente mostrar como o bem contagia.
Então nós podemos fazer isso. Corrente do bem. A corrente Fica do a dica bem. aí, bota aí, diretor, aqui embaixo, a corrente do bem para a gente procurar. Bem, vale a pena. E a gente tem que se apropriar disso, sabe? Porque se eu resolvo fazer do lugar do meu trabalho, que é o lugar onde eu fico mais tempo, um lugar bom para trabalhar, as pessoas que vão ficar ao meu lado vão se sentir bem. Né? Então, e vai querer fazer o bem para o outro, isso vai indo, vai crescendo. No trabalho, na casa, no casamento, na família, na igreja, onde você conviva e, vamos lá, o mais difícil, né? Consigo. Como a senhora não pode terminar esse programa, primeiro a gente tem que reforçar que é o 3º simpósio. Qual dia vai ser? Dia 28 de outubro, no Paulo que dia da semana? É uma terça-feira. Ótimo, que aí não atrapalha o final de semana de ninguém. É a partir das 2 horas, das 2 da tarde? Das 2 da tarde até as 19 horas. Não vai ser só palestra, vamos ter vivências, vamos ter ações lá dentro, vamos ter uma parte científica, jornada científica, então alunos de outras faculdades, de todas as áreas, humanas, biológicas, exatas, que se importem, que vejam que a felicidade é um tema interdisciplinar, que entra em tudo, a busca da felicidade e bem-estar, mandem seus trabalhos, né? Vai ter uma banca avaliadora ali, para a gente entender a nível científico como a felicidade funciona. Até Adorei. isso vamos fazer. Bem, e aí, mas eu não posso terminar sem pedir suas dicas para como a gente ser feliz com a gente mesmo. Eu descobri, depois de ficar mais velha, que eu preciso ficar bem comigo para que o resto funcione bem. Sim. Porque por muito tempo eu achei que a maior felicidade era a do outro. A do meu cliente, a do meu patrão, a do meu marido, a dos meus filhos. E eu me esquecia de mim, confesso. Aí, de repente, deu uma revolução aqui dentro. E aí eu disse, não, peraí, é igual aquela história do avião, né? Que quando caem as máscaras, o pessoal fala, você tem que botar a sua primeiro para poder ajudar os outros. Como fazer? A gente só consegue oferecer aquilo que a gente tem, né? Não tem outro caminho, né? Eu vou falar aqui, para deixar uma dica prática validada por Harvard sobre a felicidade, que vai mudando o nosso padrão mental, é toda noite, antes de dormir, façam um exercício simples. Tente encontrar o seu momento de felicidade naquele dia. Aí as pessoas falam, não, professor, mas tem dias realmente que são dias muito doídos. Tem dias que a gente perde entes queridos. Mas começa a fazer o seu cérebro encontrar um momento de felicidade, nomear esse momento. Mas como que tem dias tão difíceis? Aí eu costumo dizer que a gente procura felicidade em coisas erradas. A gente procura felicidade em coisas extraordinárias. E, na realidade, a vida é muito mais ordinária do que extraordinária. Concordo. Então, eu tenho que aprender a encontrar felicidade nas pequenas coisas. Então, às vezes, num momento muito triste, muita dor na sua vida, e você receber um abraço de consolo de uma pessoa, e você pode nomear aquele abraço o seu momento de felicidade. Isso vai fazendo, é um exercício. Lembra? Felicidade é uma habilidade que pode ser praticada e cultivada. Eu fazendo esse exercício todos os dias, meu cérebro vai começar a observar mais detalhes do meu dia e eu digo para vocês que em menos de um mês você vai encontrar muito mais momentos de felicidade no seu dia. Você não vai encontrar mais um. Você vai ter dificuldade, mas teve esse. E não mudou nada. Mudou o seu foco, mudou a sua percepção sobre as mesmas situações. Perfeito. Perfeito. É a nossa forma de enxergar que faz a diferença. É como se existissem vários... um fato, mas muitas versões para o mesmo fato. Isso. Perfeito. Nossa, eu tô louca para ir para esse simpósio e você vai perder de jeito nenhum. Olha, a gente já colocou as redes sociais da professora aqui para vocês segui-la e eu vou estar lá esperando vocês dia 28 de outubro no Espaço Cultural. Estaremos lá para aprender mais sobre como construir, como viver, como fazer esse movimento de ser feliz. Professora, obrigada imensamente por vir trazer esse tema tão diferente. Eu acho que esse assunto renderia muitas horas mais de conversa. A senhora já fica aí convidada para voltar à televisão e depois ir contar como foi o simpósio. Sim, vamos, com muito certeza. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pela abertura de falar da Sexta Felicidade, porque o objetivo de nós como ser humano é ser feliz e ser feliz fazendo o outro feliz, aí sim que é felicidade verdadeira. Ai, que coisa linda, essa mensagem, não precisa dizer mais nada. Fiquem com Deus, aproveitem, sejam felizes, respeitem a felicidade do outro e vamos juntos construir um mundo melhor. Até a semana que vem. Até.